né? Eu sou o Corleone e eu vou ministrar para vocês a aula de Direito Constitucional, tá? A gente vai fazer uma análise acerca do início, né? Quando é que surgiu a Constituição, e nós vamos depois bater alguns incisos do artigo 5º, né? Porque nós, nesse concurso, do 1 ao 4 não vai cair não. É o artigo 5º, Direitos Fundamentais. Depois nós vamos estudar o 6º, né, que fala de direitos sociais. O artigo 7º, que fala de direitos do trabalhador, profissão e tudo. O 8º, sindicato. Do 9 ao 11 vai falar sobre trabalhador e tudo, né? Muito pouca coisa, que vai tratar a questão de greve e tudo. O 12 vai falar dos direitos de nacionalidade, tá? Aí, obviamente que o 13, do 13 ao 17 não vai cair, que são direitos fundamentais também, fala dos símbolos da República. O 14 ao 17 fala de direitos políticos. Então nós não vamos estudar, nós não vamos perder tempo com essa parte aí não, porque não vai cair, tá? Depois a gente vai fazer uma análise lá acerca de como é que funciona os entes da federação, né? Município, Estado, artigo 18 da Constituição Federal. O artigo 37, né, que trata da administração pública, fala de concurso, fala de direito de servidor, 37, 38, 39, 40, 41, pode me entregar depois, tá? E depois lá no final a gente vai estudar lá a primazia do trabalho, lá naquele último artigo lá que ficou mais isolado, que inclusive foi até motivo de recurso, né? Até porque o recurso era matéria que estava fora do edital. Então a gente achou por bem de ajudar os alunos montando um recurso, e o recurso nosso foi aceito. Não só esse, né, como aquele também do raciocínio lógico, que a gente fez o desenho, o pessoal discordou, então a gente falou, não, tem um desenho aqui, ó, tantos produtos e tal. Tinha um onde ocorre a teoria da repristinação, que era através de uma liminar que foi revogado lá e retornou, né, o artigo anterior. Então, assim, nós vamos fazer uma análise da Constituição. Nós vamos começar, gente, o seguinte: como é que surgiu essa questão de leis, né? Isso aí é uma construção histórica. Isso aí não surgiu do nada, né? Isso não começou ontem. Então, Thomas Hobbes, um grande filósofo inglês, ele falou o seguinte: ele falou uma teoria dele de como é que surgiu esse troço todo aí, de governante, de leis. Foi o seguinte: o homem primitivo, ele vivia lá na caverna, né? Então, o mais forte, ele subjugava o mais fraco. Ele impunha a sua vontade ao mais fraco. E nessa situação, gente, a gente tinha o seguinte: a gente tinha uma guerra de todos contra todos, onde Thomas Hobbes fala que o homem é o lobo do homem. E ele ainda cita o seguinte, que nesse caso aí, deveria haver um soberano, né? E quando as pessoas cansaram dessa vida, de sempre viver em guerra, foi que elas decidiram o quê? Eleger um soberano para fazer as leis. Então cada pessoa cedia parte da sua liberdade para que esse soberano tomasse decisões pelos demais. E no caso, tanto é que ele cita inclusive o peixe Leviatã lá da Bíblia. Ele fala que é um peixe gigante, que ele impunha medo nos peixes médios para que eles não agredissem os peixes pequenos, entendeu? Então o Leviatã é essa figura, é o soberano, é um cara forte. Então o que acontece? Foi se passando e as coisas foram ficando mais complexas, né? Porque foi tendo aldeias, né, sociedades, e aí surge a monarquia, onde uma pessoa, ela é dona de tudo, ela organiza, ela comanda e governa tudo, né? E aí a gente tem um período aí da Idade Média, onde quem tinha o poder, quem detinha o poder era uma pessoa que muitas das vezes as pessoas entendiam que ela era um cara representado pelo poder divino. E aí eles usavam, inclusive, geralmente nas monarquias que eram de linhagem cristã, eles usavam o seguinte argumento, lá na carta de Paulo, lá
Lá na Bíblia fala o seguinte, que todo poder, ele emana de Deus, entendeu? Todo poder é constituído por Deus. Então, isso aí foi uma construção que ela prejudicou a sociedade à medida que esse representante de Deus, então quer dizer que ele não errava, que ele foi colocado lá por Deus, né? E aí as pessoas começaram a se mobilizar e começaram a pensar, a raciocinar, pessoas inteligentes, e aí surgiram filósofos, né? Teve um movimento lá da Inglaterra, a Revolução Gloriosa, né? Teve uma revolução onde eles impuseram ao rei uma carta. Então, essa carta ela ia limitar os poderes do rei, que até então ele podia tudo, né? Esse rei podia tudo, mas essa carta, ela foi chamada futuramente de Carta Magna, significa grande carta em latim. E esse rei era João Sem Terra. E ele teve que aceitar essa carta porque ele precisava dos barões para financiar o exército dele, para ele manter, né, as guerras que ele mantinha, por exemplo, com a França, né? Eles viveram em guerra com a França durante 100 anos. Né? A França mesmo colonizou a Inglaterra durante um tempo, o rei Ricardo Coração de Leão, toda essa história aí. Então, surge na Inglaterra uma monarquia limitada por um documento. E esse documento é a Constituição. E essa Constituição, ela prevê liberdades ao seu povo. Algumas liberdade, por exemplo, de possuir seu comércio, possuir sua economia, de propriedade, liberdade de expressão, de locomoção, liberdades aí essenciais ao ser humano. Então nós tivemos a Revolução Francesa, onde os ideais do iluminismo, né, a liberdade, igualdade, fraternidade, tudo isso surge onde o homem ele se junta aos demais e faz uma pressão. O setor ele pressiona a monarquia e aí eles impõem essas vantagens, esses benefícios, né? A sociedade, a vida era muito dura. Quem não era amigo do rei estava lascado, né? Então tinha que ter lei para proteger quem não era amigo do rei, quem não estava ali na nobreza, não é verdade? Então o que acontece? Vai passando o tempo, e isso é uma construção histórica, né? Vai passando o tempo, o que acontece? Os reis, eles foram sendo destronados pelo povo. Começou a faltar pão, o pessoal começou a fazer revolução. Nos Estados Unidos, teve a revolta lá contra a Inglaterra. O pessoal derrubou tantas caixas de chá lá, porque a Inglaterra estava colonizando os Estados Unidos na época, as 13 colônias, né? Então, a gente tem ali a Revolução dos Estados Unidos, e aí as coisas foram acontecendo e isso influenciou o Brasil. Hoje nós temos uma república, né? Quer dizer, res pública, coisa pública. Então, quer dizer, uma nação, né? Uma coisa de todo mundo. E ela é regida por leis, né? Isso aí deixa muito bem claro na Constituição. Por quê? A Constituição, ela é um documento que vai falar quais são as regras do jogo. Por exemplo, você vai jogar futebol. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o regulamento lá que fala do futebol. Tem que ter uma trave, tem que ter uma bola, né? Tem que ter um campo, tem que ter um time do lado, outro do outro, um juiz, não é isso? O que não está ali, às vezes tem coisa que não vai estar ali, é muito detalhe, né? Como é que você dá um tronco? Você bate assim e tal, você está entendendo? Tem essa diferença, né? Então, é muita coisa para você especificar, mas você tenta especificar o que é mais importante. Igual a nossa Constituição, a questão da pena de morte, a questão da propriedade, os direitos do cidadão, direito de nacionalidade, quem é estrangeiro, quem é brasileiro, quem é nato, né? Quem é naturalizado, tudo isso aí, gente, isso aí é a regra do jogo, como é que funciona o nosso país, né? Então, partindo desse entendimento, a gente observa que surgiram várias leis, várias legislações, Código de Hammurabi, legislações antigas aí, 2000 anos antes de Cristo, e a coisa foi se modernizando e foi melhorando, e com certeza aí, depois de muita luta, muita batalha, e hoje nós temos a Constituição de 1988. A Constituição que vocês vão estudar, que ela tem 200 e tantos artigos, né? Coisa muito grande, fala de tudo, aí fala de como é que o Estado vai governar, fala de quantos vereadores tem que ter no município,
o poder executivo, como é que ele funciona, fala sobre exército, PM, civil, guarda municipal, não fala sobre agente penitenciário no artigo 144 da Constituição, lá na parte de segurança pública. Mas a nossa Constituição, ela é bem extensa, né? Então, nós temos aí o preâmbulo, né, que começa lá. O pessoal se reuniu em 1988, depois da ditadura, eles se reuniram e falaram, vamos fazer uma Constituição, vamos fazer um documento aqui. Foram pessoas eleitas para aquilo. Eles são o quê? Eles são os legisladores, que é quem faz o negócio, quem legisla. Quem cria a lei é legislador. Reuniram, né? Aí lá no preâmbulo, iníciozinho lá, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em assembleia, né, sob a proteção de Deus e tudo, aí começa aquele preâmbulo bonito. Então o artigo 1º, gente, abre aí, quem tem aí a apostila, pode abrir aí no artigo, na página 97. Cara, a menina aqui falou que ia pagar aqui na sala da apostila. Isso. Eu acho que ainda não chegou, não. Aqui ela falou assim que ia pegar, ia entregar aqui no interior. Ela falou que ia falou, né? Tá, pode falar. Só vai acompanhar isso. Sujativo, certo? 1, 2. Não. É 3, vamos ver 3. Você já está craque nessa aula aí, né? É a segunda vez já está vendo. Vai ver a terceira ainda no vídeo, que a gente vai botar lá no Facebook. Lá. Ontem à noite eu estudei ainda. Estudou? Eu cheguei de plantão. Só não mandou a redação ainda. Né? Não, eu tô te falando. Aqui, eu não vi lá não, abri o Facebook e não vi lá não. Não? Não. Eu te mando lá o... O rapaz foi ali buscar a apostila ali. Não sei se ele... Deixa eu ver se ele vai achar. Presta essa lista aí no Facebook. Enquanto ele está demorando, vamos fazer a retrospectiva aqui. Você está vindo agora aí chegando. A gente falou sobre a origem da Constituição, a gente falou que a ideia de Constituição surgiu na Inglaterra, mais ou menos, gente, é bom vocês terem essa ideia, porque direitos humanos vai cair essa partezinha de história aí dos direitos humanos. Revolução Francesa, Revolução Inglesa, mais ou menos ali, entendeu? Você entender como é que começou o cerne, o início, entendeu? Então você tem que mais ou menos fazer uma análise histórica. Você tem que fazer uma análise histórica para você entender. Então, Constituição, a primeira lei, qual foi a primeira lei, entendeu? Tudo isso aí, vocês têm que fazer uma pesquisa depois, eu mando para vocês aí um material para vocês fazerem uma análise. Obviamente que o professor de Direitos Humanos ele vai passar isso aí para vocês. Né? O nosso mensageiro sumiu. Sim. Então, beleza, vamos continuar a luta aí, né? Então, gente, ó, vamos lá, artigo 1º aí, tá? Artigo 1º fala o seguinte, gente. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Estou lendo aí, gente. Você está passando o dedo, eu estou me preparando. Beleza? Comprou lá, para ver se traz ela. Maravilha. Então, gente, é o seguinte, ó, a República Federativa do Brasil. O que é república? É coisa pública. Ah, tem lugar que é diferente? Tem. Monarquia, não é república, né? A Inglaterra é uma monarquia, a Espanha é uma monarquia, o Japão tem um imperador, parlamentarismo e tal, né? Suécia, né? Butão, países muçulmanos em sua grande maioria, não é verdade? Então, república, coisa pública, coisa de todo mundo, do preto, do branco, do evangélico, do católico, de todo mundo, né? Porque geralmente, o que acontece? Geralmente, igual por exemplo na Inglaterra nós temos uma coroa. Lá você tem uma religião que é uma religião oficial do Estado, né? Anglicanismo, né? Então, res pública, coisa pública. República federativa. Por que federativa?
porque os seus entes eles têm determinada autonomia, o Estado, município, Distrito Federal e União. Instituir uma guarda municipal, por exemplo, instituir um imposto, né, fazer uma previsão orçamentária, e nenhum ente pode violar, né, pode intervir no outro, salvo nos casos que a lei permite, né, mas deliberadamente, por vontade própria, não. Então, República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Por quê? Porque é o seguinte, gente, nós vamos estudar no artigo 18 como é que funciona, né? Para você, por exemplo, extinguir um estado, para você unir um estado ao outro, né? Tudo aí você vai precisar de quê? Você vai precisar de uma consulta popular, isso é uma previsão constitucional. Não pode, por exemplo, o governador de Minas Gerais falar, vou rachar Minas no meio e pronto, acabou, não. Tem que consultar o povo, isso aí é a regra do jogo, está lá na Constituição. Então, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito. Por que democrático de direito? Porque tem uma Constituição a ser seguida, né? Tem lugares aí que não é Estado Democrático de Direito? Tem ditaduras, muitas das vezes, inclusive, essas ditaduras, elas se fundamentam em uma Constituição ditatorial, né? A própria China, que é uma ditadura, ela tem eleição, mas de um só partido, obviamente, então tem unipartidarismo, né? Fidel Castro, lá em Cuba, por exemplo, você tem um partido comunista. Quem não é do Partido Comunista não tem outro partido, né? Então, governo é situação lá, o Partido Comunista é situação. Constitui-se Estado Democrático de Direito, e tem como fundamentos. Então, gente, isso aí são os princípios que regem a República. São o quê? São as bases da nossa República. Então, quando você vai falar se é a República Federativa do Brasil, você vai analisar sobre esses aspectos aqui, né? É um Estado Democrático de Direito, é uma federação, é uma república. E aí, gente, nós temos os princípios: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Tem lá em Cuba pluralismo político? Não tem. Lá é só um partido, que comanda tudo, né? Então, soberania é o quê? Capacidade de um Estado, de um país, de um governo, de tomar as decisões próprias, sem interferência interna ou externa. Soberania é isso, tem que ter soberania para você ter um governo. Tem lugar que não tem soberania, Palestina, Caxemira, a própria Noruega, né? Não, Noruega não, Escócia. A Escócia faz parte do Reino Unido. Então, ela tem uma soberania, mas é uma soberania mitigada, porque ela faz parte ali de um conjunto de países ali que forma a coroa, né? A coroa ali do Reino Unido. Soberania, cidadania. Cidadania, gente, é o seguinte: para você ter cidadania, você tem que ter direitos políticos, você tem que participar ativamente do processo político, você tem que ter direitos, por exemplo, aí, de ter uma profissão, né, de ter assegurados alguns direitos devido ao processo legal, né? Ninguém vai ser punido, torturado. Então isso aí, você poder exercer sua cidadania, ter direito à propriedade, ter direito de constituir uma família. E a dignidade da pessoa humana, gente, está relacionado a uma forma do Estado tratar a pessoa de maneira que ele não toque na dignidade da pessoa. Não vai ter tortura, não vai ter tratamento degradante, não vai ter trabalho forçado, né? Porque você vê, por exemplo, aqueles colombianos, aquelas pessoas, eles vivem numa condição ali muito complicada, né? Porque ali o cara tem que ter o mesmo carro, né? Não pode gostar de rock ou funk, ou sei lá, rap. Se o governante não quer, se ele censurou, se ele proíbe, né? Tudo aquilo ali tem que vestir igual, tem que gostar da mesma religião que ele. Enfim, isso aí é uma ditadura, mas nós estamos vivendo onde a gente preza pela dignidade da pessoa humana, né? Mas essa dignidade, ela tem um conjunto de coisas. Não é só não ter uma pena pesada, não ter pena de morte, não. Tem que ter também condições básicas para sobreviver, né? O cara, como é que o cara vai viver sem moradia? O cara às vezes não está sendo nem oprimido pelo Estado, mas o cara está lá debaixo de um viaduto, está lá, não tem condição de ter uma família, de alimentar seu filho. Isso aí o quê? Ele está sem a dignidade da pessoa humana,
né? E por fim, aí, né, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por quê? Porque no Brasil teve uma época em que o trabalho ele era um castigo, tinha trabalhos forçados, né? E a livre iniciativa, gente, é o seguinte, é a condição do cara dele abrir o seu próprio negócio, dele influenciar economicamente, entendeu? Então, por fim, o pluralismo político, que é o que? O Brasil, ele tem uma série aí de ideologias, de partidos, né? Então, é mais ou menos nessa linha aí, tudo bem? Então, o que acontece, gente? Se você quiser sentar por aqui, tá? Ali, tá? Então é o seguinte, pessoal, nós estamos falando aqui Constituição Federal, tá? Estamos fazendo uma análise aqui do artigo 1 ao 4, lembrando que eles não caem no que foi pedido pelo edital. Porém, para você entender o mecanismo, está gravando, depois você vai ter acesso pela internet, porque essa primeira aula a gente decidiu gravar ela para o pessoal não perder, né? O pessoal saber, porque é a aula básica que vai te ajudar a entender todo o conjunto. Então, voltando lá, gente, nós estamos falando do artigo 1º e nós estamos na... Você tem a apostila? Acabou, viu? Ah, maravilha. Então é o seguinte, o artigo 1º, a última linha, né, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.